Bom dia a todos, estamos dando início a mais um XP Connection. Nele falaremos bastante sobre o cenário político 2015 e a batalha aí entre Planalto e Congresso. Por enquanto, o Congresso vai ganhando aí as batalhas e a guerra. Eu, Celso Plácido, estrategista-chefe da XP Investimentos, convido a todos a participarem. Do lado esquerdo, Ricardo Kim, analista-chefe. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, a gente vai debater um pouquinho desse cenário político aí que tem mexido bastante, influenciado bastante a nossa bolsa aqui. Mas, enfim, a gente bate um papo aí ao longo do tempo. Isso. E do lado direito aqui, Gustavo Cruz, da parte macroeconômica nossa na sala de análise. Bom dia, Celso. Bom dia, Kim. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Espero que gostem mais uma vez da apresentação que a gente preparou para vocês. Isso, senhores. Então, a gente vai iniciar a apresentação. Acho que vale a pena só citar assim embaixo aqui do vídeo, né? Nós vamos enviar para quem se inscrever aqui embaixo, preenchendo os dados logo aqui embaixo, né? Quer investir com eles? Nome completo, e-mail, telefone e CPF. A gente está montando um cadastro para que a gente possa enviar um resumo do que foi discutido aqui nessa apresentação e também nas segundas-feiras a gente vai enviar o que a gente vai discutir, né, na quarta-feira para que vocês se programem. Então, entrem aqui, cadastrem aqui, preencham os dados, é rapidinho, nome completo, e-mail, telefone e CPF. Vale a pena lembrar que nós estamos também diariamente na xpi.com.br, pode acessá-los, ou xpi.com.br/abra sua conta, né? E aí tem acesso às mais diversas oportunidades de investimentos, mais de 400 fundos na plataforma, debêntures incentivadas, LCI, LCA, proteção em bolsa, operações também, cursos diversos. Então tem acesso aí às mais diversas oportunidades de investimento. Tem um convidado aqui falando que o som está baixo, né? Ele não sabe se é o computador dele, mas se o pessoal vamos puder dar dar um feedback de som e imagem aí para ver se é para todo mundo, e a gente pede para o pessoal ajustar aqui. O pessoal ajustando aqui o som também. O pessoal aqui no nosso chat Pregão ao Vivo também, o Coelho BH falando que tá baixo um pouco sim. Então tem mais gente aqui falando sobre isso. O Cavoc também, X-Trader. Então já aumentou o som, já tá aqui ok. Então vamos dar andamento aqui. Agradecendo aí, por enquanto, 8.500 pessoas participantes aí hoje, por enquanto. Isso tende a aumentar aí, mas vamos dar início à nossa apresentação. Cenário Político 2015, o debate. Lembrando só que a gente vai manter a nossa estrutura de fazer a apresentação sem interrupção, para a gente tentar manter o raciocínio lógico, mas obviamente enviem perguntas aí que a gente vai coletando ao longo da apresentação e no final a gente abre para respostas, enfim, debate com relação a todos esses questionamentos. Então, enviem perguntas, inclusive durante a apresentação que a gente está coletando, tá? Isso. Então, acho que a gente pode começar, né, a apresentação. Isso. Vou botar na tela aí a apresentação, Então, por vamos favor. lá. A semana passada a gente tentou mostrar um pouquinho mais do que estava acontecendo nas ruas, qual que era a visão das pessoas, da população, mais com o cenário político. Hoje a gente vai tentar mostrar um pouquinho mais do que está acontecendo nos bastidores, o que está acontecendo, como o Celso bem falou, entre o Congresso e o Planalto. Essa disputa. E aí, primeiro, é lógico, a gente vai tentar uma retomada rapidinha aqui. A gente teve as manifestações e clamor popular por mudança, por medidas anticorrupção, a reprovação do governo batendo recorde, só não bateu o recorde do Collor, como a gente vai mostrar. Mas a gente lembra que o mercado ainda vê uma chance de impeachment muito baixa, principalmente impeachment em 2015. O timing político para um impeachment seria em 2016, principalmente porque a população está insatisfeita sim, mas as medidas do ajuste fiscal que vai ser realizado, está sendo realizado, essas medidas que são um pouco impopulares, ainda não estão totalmente sentidas no bolso da população. Então, a gente ainda vê que a situação, o quadro ainda pode piorar bastante e que muito ainda não foi sentido pela população. O pior ainda está por vir e esse governo, talvez, se tivesse tido outro resultado nas eleições, talvez teria uma lua de mel um pouco maior do que está tendo com esse, mas o próprio governo se vê surpreso com a quantidade de pessoas que foram às ruas, porque o
brasileiro não é um povo politicamente ativo de se mobilizar rapidamente, geralmente demora bastante. Então a gente começou, então, só lembrando isso, para ver o que já aconteceu. Na semana passada, logo depois das manifestações, a gente já teve as medidas anticorrupção anunciadas pelo governo. A gente colocou aqui elas: criminalização da prática de caixa 2, agora a aplicação da lei de ficha limpa para todos os cargos de confiança do âmbito federal, alienação antecipada dos bens apreendidos após os atos de corrupção, para evitar que eles não sejam usados por agentes públicos e possam ser vendidos por meio de leilão. Agora tem responsabilização criminal de agentes públicos que não comprovarem sua obtenção de bens e o confisco de bens de servidores públicos que tiverem enriquecimento incompatível com seus ganhos. Então o governo já começou com essa medida para tentar dar uma resposta ao que houve nas ruas. Lembrando só que elas ainda vão precisar de aprovação, ainda vai demorar. Acho que 4 delas ainda não são de aplicação imediata, né? Então foi mais uma resposta. Assim como teve os ministros indo na TV, a gente teve uma resposta do governo para a população. O que a gente coloca aqui para já começar a nossa discussão hoje sobre o que está acontecendo nos bastidores é a parte do ajuste fiscal que necessita de aprovação e a parte do ajuste fiscal que não necessita. Lembrando que o governo, a Dilma sempre está dando declarações favoráveis de apoio ao Levi, falando que o governo precisa fazer. A gente viu o Lula indo para Brasília falar para convencer a bancada do PT a apoiar o ajuste fiscal, mas ainda assim a gente fez um exercício aqui com várias das coisas que estão sendo anunciadas, o que é estimado para compor esse ajuste fiscal. A gente colocou em vermelho o que dependeria de aprovação. Lógico que esses números aqui não são totalmente, são uma estimativa. Por exemplo, nem tudo aqui desse 18 bi seria em 2014, nem tudo viria agora. O ajuste fiscal ainda, como por exemplo, depende da aprovação e ainda já estamos chegando no 4º mês do ano, nem tanto disso seria evidentemente visto em 2014. Boa parte já seria para o ano que vem. Mas com essa meta de 1,2 de superávit, o ajuste fiscal, se tudo der certo, todas essas medidas forem aprovadas, o governo sim conseguiria entregar o superávit primário próximo à meta. Mas como a gente sabe que depende de muito apoio político, boa parte está sendo barrado. A gente viu o Renan Calheiros, presidente do Senado, barrando a parte da desoneração da folha. Então, primeiro em frente, primeiro não que o Levi levou. E a gente vê então que o impacto sem o ajuste, sem a parte que depende de aprovação, não chegaria a 1,2 bi do porcentagem do PIB, chegaria só a 0,77. Então, a gente até tem uma visão que talvez o governo consiga sim fazer um superávit primário em 2015, mas não chegaria a 1,2 da meta. Então, por que a gente vê isso acontecendo? Por que não consegue entregar tudo o que está propondo? Primeiro, logo depois das eleições do ano passado, a gente já deu um destaque que a base aliada do governo caiu. Então a base aliada era de 399 na Câmara dos Deputados, agora ela chegou para 304 das 513 cadeiras. Então, só por si só, dos resultados das eleições, a base aliada já é menor do que era antes. Mas, junto a isso, a gente vai ver que os resultados eu vou até passar um pouquinho aqui para mostrar essa parte, que o resultado das eleições do segundo turno já deu um chamado de atenção para a base aliada, porque o PT ao longo das últimas eleições vem caindo o seu número de votos no segundo turno. A gente botou o PSDB aqui, mas é só porque foi quem foi para o segundo turno, mas poderia ser outro partido. O que a gente quer representar é que parece que o ciclo do PT está chegando ao seu fim, e isso gera um alerta na base aliada sobre será que a gente continua apoiando tanto, a gente se associa tanto a essa imagem do PT, sendo que parece que tem certas evidências que o ciclo do PT está chegando ao fim. Então o PMDB já começa a notar isso e já começa a se movimentar para não ficar tão próximo, para quem sabe em 2018 chegar e, não sei, a gente ainda não sabe como, se vai ter um candidato próprio ou se vai se aliar a outro partido, mas é meio isso que está acontecendo. Junto também ao fato da Lava Jato ter dificultado ainda mais essa solução. Mas aí a gente teve aqui, ontem o Eduardo Cunha ele retirou da pauta de votação um projeto de lei que se estendia até 2019 a política de reajuste do salário mínimo, evitando possível derrota da votação do projeto que daria ganho real aos aposentados. Isso seria um ganho do governo
da Dilma, mas também ao mesmo tempo ele veio com essa imagem aqui, que foi a derrota do governo ontem, que foi a aprovação relâmpago na Câmara de um projeto que obriga o governo, no prazo de 30 dias, a preparar os aditivos aos contratos para a mudança de indexadores. Ou seja, logo no FHC, no finalzinho, os estados e os municípios, eles fizeram um reajuste que eles achavam que estava injusto, que estavam sendo cobrado deles nas suas dívidas, e reajustaram para 6 a 8 a 9% de juros, mais o GPDI nas suas dívidas. Agora, vai ser esse 4% de juros mais especial o Selic. Então, a gente vê que o governo, ao mesmo tempo que parece que está ganhando, mas já tomou uma de contramão. O Eduardo Cunha, bem sabiamente, ele agrada aos dois lados ao mesmo tempo. Então, a gente vê que o PMDB, ele tem bastante noção do seu tamanho, e o Renan Calheiros e o Eduardo Cunha estão usando bastante, explicitamente, o poder que eles têm em toda a sua plenitude. O PMDB se põe como um guardião da governabilidade, porque é mais ou menos isso que está acontecendo, que agora que a Dilma já transferiu totalmente para o Joaquim Levy a parte de tocar o governo da forma da política econômica, coisa que não acontecia. A gente sabe bem que no primeiro mandato ela centralizou muito o poder nas suas mãos, ela era o ministro da Fazenda, não era o Guido Mantega. A gente vê que existe um risco da Dilma perder, além do poder econômico, o poder político, e se tornar uma rainha da Inglaterra, se tornar uma pessoa que não tem governabilidade. Então, a gente sabe que para Dilma ter uma chance de sucessos, para começar a governar de fato, ela tem que achar um acordo com o PMDB para dividir mais o poder e readquirir a sua governabilidade. A gente vê então que o Renan já conversa com o mercado, sendo bem político e falando contra a política de desoneração da folha de pagamentos, que falou inclusive que o governo deveria cortar o número de ministérios para 20, sendo que o PMDB já tem 7. Chegaria quase a metade se fosse para 20, se não cortasse nenhum dos deles. E eles inclusive querem aumentar o número de ministérios nas suas mãos. Aqui a gente só botou a queda da popularidade da Dilma. Também aqui a gente viu onde chegou, só vai perder mesmo para o Collor. Mas a popularidade está muito em baixa, que dificulta ainda mais, como a gente quer bem destacar, a obtenção do apoio político com essa popularidade muito em baixa. Ninguém quer se aliar a alguém que está com uma imagem ruim. E por último a gente vai destacar aqui como que isso vai se refletindo para o mercado, né? Por que essa crise política vai ficando ruim para a Bolsa e para toda a macroeconomia. Aqui é a queda da expectativa da situação econômica. Ou seja, aqui a gente vê a porcentagem dos que responderam que acham que a economia vai piorar. A gente chega aqui ao recorde, nunca chegou a um patamar tão alto. Então, mais da metade da população só vê uma situação negativa. O que isso se reflete na economia, nos mercados, nos setores, né? Você vê os trabalhadores pensando que a economia vai piorar, que não tem perspectiva de melhorar a sua situação, que não tem perspectiva dele tomar um risco de ser empreendedor, abrir um negócio, de fazer um investimento maior, ou mesmo de os seus gastos, né? Porque a pessoa começa a ter um medo de perder o emprego. A gente vê que o risco também, a gente não colocou aqui, mas o gráfico de risco de as pessoas achando que vão manter o emprego está caindo, as pessoas têm cada vez mais medo de perder o emprego. Então, associado ao medo de perder o emprego, com esse gráfico aqui que mostra que eles acham que a situação econômica vai piorar, a pessoa acaba retraindo o consumo. Ela deixa de gastar tanto porque tem medo de não ter a renda futura, ela evita fazer tantos planos, evita fazer tantos investimentos, e isso é um efeito cascata. Isso é um efeito dominó, vai afetando toda a economia como economia. A pessoa não consome, a indústria não investe, os empresários não investem porque vem o consumo caindo, não vem nenhum sinal de melhora, e o governo tendo que fazer ajuste fiscal, a economia então em todos os sentidos piorando para esse ano, que Focus a cada semana piora sua projeção de crescimento. Eu acho que eu vou terminar por aqui, mas eu vou só fazer um comentário para o Kim, que curiosamente na nossa apresentação da semana passada, uma das perguntas que veio do chat era de um convidado querendo questionar o Kim sobre o que aconteceria sobre
o ministro Cid Gomes. O ministro Cid Gomes estava sendo bem pressionado, tinha dado declarações bem ruins, e eu cheguei para o Kim e falei, Kim, o que você acha se o ministro Cid Gomes saísse? Seria bom ou ruim para o setor educacional? Curiosamente aconteceu, então Kim, eu passo a bola para você sobre esse acontecimento da semana passada. Boa, Gustavo. Acho que só dar uma introdução e depois a gente faz o link aí para as perguntas, enfim, um comentário geral, mas especificamente ali, eu acho que é legal colocar no contexto geral. A gente já viu algumas notícias de que novos ministros estão para serem anunciados ainda essa semana. Obviamente o ministro da Educação deles, já que ficou vaga a cadeira do Cid Gomes, mas em termos práticos ali, em termos do setor de educação, acho que pouco muda. O governo ele já sinalizou bem o que ele quer com relação ao FIES, que é mais no viés de restrição. Talvez o que melhore marginalmente seja um novo ministro com um pouco mais de transparência com relação às mudanças, que não foi o que a gente observou durante o começo do ano. Acho que é marginalmente positivo nesse sentido, mas de novo, no estrutural, pouco muda aí, o setor bem ruidoso e com esse viés de restrição do governo que não deve mudar com relação ao programa FIES. Mas acho que no contexto geral, em termos econômicos ali, acho que talvez o que importe mais não só essa questão de quem vai entrar na cadeira do Cid Gomes, mas nos demais ministérios. Também a gente está falando, teve muita conversa de corte de ministérios, né, que o PMDB já está batendo forte nessa tecla. Isso sim, eu acho que é um contexto muito maior, porque vai dar diretriz ali de como essas mudanças fiscais vão ocorrer ao longo do tempo, e toda essa briga e racha entre Congresso e Planalto, né? Acho que esse contexto aí que é o mais interessante a gente observar. Isso. Tem aqui um questionamento, o Wallace Moreira aqui, um bom questionamento, né? Qual a expectativa para o IPCA do mês de março? E se a gente acha que a tendência é subir cada vez mais nesse ano. O IPCA do mês de março deve atingir ali a casa de 1,40, né? Por que 1,40? O IPCA 15 foi na casa de 1,24, mas porque pegou praticamente metade do reajuste da revisão extraordinária tarifária. Para ter uma ideia, o IPCA 15 em Curitiba foi o mais alto, acima de 1,70. Por quê? Porque lá o ajuste tarifário foi o mais elevado na distribuidora Copel, 36,79%. Só que aí em março vai pegar o mês cheio. Como esse reajuste foi dia 2 de março, a tendência é que aumente, né, agora nesse período, mas o IPCA pode ficar na casa de uns 8% no ano, né? Eu acho que está cada vez maior a expectativa para esse ano, mas eu também destacaria que a expectativa para o próximo ano já tem caído, então, e a gente viu o Tombini falando essa semana, mas lógico, ele fala desde 2011 que acha que o IPCA vai chegar convergir para a meta. A diferença é que dessa vez a gente teve o reajuste de preços administrados que não vai precisar ocorrer no começo do ano que vem. Mas sim, esse ano eu acho que dificilmente a gente vai ficar abaixo do teto da meta de 6,5. Provavelmente, se não 8, mas com certeza 7. A gente destacando de novo o Focus, projetando acima de 8. O Focus acima de 8 eu acho que deve sim, mas pelo menos 7. A gente não vai conseguir chegar abaixo do teto da meta. Acho que o governo mesmo já vai ter que logo fazer relatórios que eles têm que botar a projeção deles e eles já devem colocar acima do teto da meta. Ele perguntou, né, diante do cenário econômico, quais os melhores investimentos para esse ano? Até o convidado 4619 ajudando aqui, se você quer segurança de investimentos, renda fixa, atrelados à Selic e ao IPCA. A gente tem alguns produtos, né, na nossa base que são bem interessantes. Por exemplo, debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas, elas estão atreladas ao IPCA mais uma taxa. IPCA, digamos que IPCA bata 8%. E tem debêntures entre 5% até 7,5%. Obviamente depende de risco e quando elas forem emitidas. E são isentas de imposto de renda. O que elas não têm é a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Mas aí você destinaria uma parte dos seus investimentos. Uma outra parte, próprios fundos cambiais, né, em dólar. A outra, LCI e LCA também, e alguns fundos multimercados. E aí, dependendo do seu perfil, ainda dá para ter também algum investimento em ações, em produtos, né? Capital protegido, que a gente até soltou em fevereiro, que foi um em ouro, né? Bem interessante também, quer dizer, protege de uma queda, você tem o seu dinheiro de volta. Digamos que o ouro não tenha andado, ou mesmo caiu 20%. Um ano depois, você vai poder sacar o mesmo montante aplicado. E toda a alta do ouro, você leva isso para casa. Acho que é legal destacar o papel da XP. Acho que a gente tem
falado bastante que a gente, apesar de dar um foco mais em renda variável, etc., mas a gente aqui não é uma corretora usual, a gente é um shopping financeiro que a gente chama, que a gente oferece plataforma não só de renda variável, fundos de terceiros, mas também plataforma de renda fixa, muito forte agora também, e todos esses produtos aí, produtos estruturados. Então a gente tenta, a gente aqui como análise, observar aí as diversas fontes aí de investimento, principalmente nesse cenário que a gente fica um pouco mais cético com relação à economia como um todo, e como o Celso estava comentando ali, é tudo questão de ponderar, né? Ponderar um pouco com relação ao seu perfil. Você tem um perfil mais conservador, obviamente você vai ponderar um pouco mais com renda fixa, e aí dentro você pode justamente usar diversos instrumentos, ficar um pouco aproveitar essas recentes altas de juros e Selic, também ficar umas mais longas, ficar também um pouco nessa questão de debêntures incentivadas, que apesar de você não ter a questão da proteção da FGC, obviamente é uma jogada de risco-retorno, né? Você tem um pouco mais de risco, mas seu retorno líquido ali na casa de 14%, 15%, já faz sentido em termos de risco-retorno, então é ponderar. Obviamente a gente não recomenda colocar tudo aí em instrumentos desse tipo, mas ponderar o seu portfólio de renda fixa com isso, isso sim se torna muito interessante, você consegue incrementar o portfólio geral. Então acho que é um pouco disso que a gente tenta passar aqui, não só comentar em termos de fundamento, enfim, de economia, etc., mas tentar transformar isso numa questão mais prática de investimento. E é por isso que a gente gosta ali de falar da nossa plataforma, que tem tudo ali, fica um pouco mais gerenciável essa questão. A Mandinha está perguntando por que o ajuste fiscal parece que vai para o brejo. Não vai para o brejo. A diferença Totalmente não, vai ficar mais difícil. Não, sim, o problema é que tem parte que depende de aprovação, não depende só do Levi, só da Dilma. 20 bilhões? O problema é que, e além disso, também existe já um questionamento sobre quanto deveria ser feito de ajuste fiscal, né? Porque, tudo bem, para esse ano acho que a questão é mais conseguir fazer um superávit primário. Acho que ano que vem já começa o quanto deveria ser feito, porque existe uma conta que, por exemplo, o Armínio Fraga deu uma entrevista no Valor falando de que o ajuste do ano que vem deveria ser de 3%, enquanto o Levi defende 2%. São diferenças... Superávit, né? O superávit. São diferenças de visão entre os dois sobre a conta que eles fizeram, são diferentes. E acho que isso já começa a ser questionado, assim, mais do que se vai para o brejo ou não, porque eu acho que a parte do governo ele está fazendo, ele está cortando pelo menos despesas e agora vamos ver quanto que vai conseguir passar no Congresso. Mas não acho que vai para o brejo. Não, a gente também não trabalha indo para o brejo. O que depende do Congresso não é que não vai passar, está ficando difícil. O PMDB está aproveitando o momento aí na economia, né, e político para aparecer mais. Já se fala na candidatura de um candidato próprio do PMDB, fala assim, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e a gente viu Eduardo Paes ontem mesmo batendo o pé, iniciando um processo contra o Planalto, né, falando, olha, as dívidas, os indexadores das dívidas dos estados e municípios têm que ser alterados. Você prometeu isso, agora, e a presidente Dilma havia afirmado isso, né, no final do ano passado, de que não tinha como. E ontem mesmo ela reafirmou, não, a gente não pode aumentar os gastos, tudo isso e tal. Então esse é um problema. A gente só acha que vai ter mais dificuldade para aprovar. Mas tudo que depender, se o governo não depender do Congresso, aprova, e a gente não acha que o ajuste fiscal foi para o brejo, não. A gente só acha que talvez não chegue à meta que eles estipularam de 1,2% de superávit. Talvez seja um pouco menos. O mercado já está chegando num consenso um pouco menor, de 0,7, 0,8. Mesmo que não chegue, o que importa é a sinalização e o caminho que está tomando, né? Exatamente. É muito mais importante que o número. Apesar de ser emblemático, enfim, acho que o caminho traçado que é o que vai trazer um pouco mais de perspectiva ou não, pelo menos para os investidores. Essa mudança de postura, que antes era muito irresponsável, até vi alguém comentando aqui os 56 mil pontos, que está fazendo o caminho certo. Está fazendo, assim, a gente não está vendo mais notícia de... como é que era o Arno Agostinho fazendo a maquiagem, né, na contabilidade criativa. Então a gente vê que parece que mudou essa visão de vamos fazer um Arno Agostinho, agora vamos para um Joaquim Levy. Então isso já é uma sinalização muito positiva para o mercado como um todo.
Sim, aí teve um outro questionamento aqui, um convidado 8804. Com o atual cenário e perspectivas da economia brasileira, ficando no mercado de renda variável, ações no caso dele, quais setores, fora os de alguns papéis já demasiadamente comentados, a gente fala bastante, Suzano e Fibra, sobre exportação, seriam recomendáveis para manutenção como os investimentos, né? Financeiro, próprio Itaú, Cielo, cartões de crédito, BB Seguridade. A gente pode falar, você pode falar um pouco até da parte, um percentual em Embraer e educação também. O Ricardo Kim pode falar. Em varejo, lojas americanas, quem tem loja Renner pode manter. Aí você pode falar um pouco de Embraer e educação. Acho que assim, a gente, pelo menos aqui na XP, tem ponderado bem o portfólio e obviamente a gente vendo esse dólar num patamar mais alto, que a nosso ver deve se manter, até com uma tendência aí para cima. A gente gosta de ficar, de certa forma, exposto aí a um dólar nesse patamar. Então, com isso, a gente tem ponderado ali nosso portfólio com Suzano e Embraer. Acho que Embraer, a gente tem algum risco um pouco maior em termos de governo, um cliente importante ao governo. A gente sabe essa questão de ajuste fiscal, eles têm algumas contas atrasadas ali, mas querendo ou não, o ativo ele se mostrou muito resiliente aí, tem se mostrado muito resiliente. É incrível ali a correlação com a bolsa lá fora, Dow Jones, porque de fato ela está exposta aí muito mais globalmente do que domesticamente. Então a gente ainda está ponderando a parte de exportação com o SUSB, que é Suzano, e Embraer com um peso menor por conta desses riscos, e Suzano a gente ainda acredita que tem bom potencial, está no múltiplo interessante. A gente tem algumas coisas micro para captar ali com a fábrica recém-instalada, que tem produzido muito mais, e principalmente parte de celulose, e obviamente isso aí impacta totalmente por conta de exportação de celulose e dólar no patamar mais alto. Então por isso que a gente gosta de Suzano para compor isso aí. Então além do... essa é parte do nosso portfólio, exposto a dólar. A gente tem nosso maior setor, de longe, é o setor financeiro, né, que o Celso já comentou, com o Itaú, enfim, negociando ali a cerca de 8, 9 vezes isso. PI 2015, preço-lucro 2015, que enfim, é bem interessante. A gente comenta bastante aqui que a bolsa como um todo deve estar negociando cerca de 11,5 vezes, e bancos ali 8,5 vezes, 9 ainda faz sentido. Então, esse setor é a nossa maior exposição, e obviamente a gente tem alguns outros setores como educação. Assim, educação é uma questão muito mais de diversificação e composição de portfólio do que qualquer outra coisa, tá? No curto prazo a gente não recomenda exposição, o cenário ainda está difícil, muito ruidoso. A gente viu hoje essa notícia de que a liminar que barrava ali, a gente tinha uma liminar a favor das empresas privadas que jogava abaixo aquela restrição de reajuste de mensalidade até 6,4%, então isso era bom para as empresas, e agora foi derrubada, e obviamente é negativo para as empresas, mas marginalmente também, porque a gente sabe que isso aí não é grande surpresa. A gente sabe todo o ruído e falta de transparência que a gente tem nas mudanças do FIES. Então, dito isso, no curto prazo a gente ainda acha que o risco-retorno aí não faz muito sentido, a gente não tem muito trigger ali de curto prazo para fazer as ações andarem de forma consistente, mas no longo prazo ainda o setor não acabou. Talvez ali uma exposição ainda que pequena faça sentido para compor portfólio, e no caso a gente prefere Kroton, porque a gente prefere estar no cavalo melhor, no management melhor, apesar da Estácio ter reportado resultados bons. A gente ainda acha que no longo prazo o Kroton tem mais valor para entregar, mas de novo, uma exposição bem pequena para compor portfólio. Então fica assim, mais peso em financeiro com Itaú, Cielo, CETIP, alguma exposição em exportação com Suzano e Embraer, e algumas exposições pontuais ali em consumo como Lame, lojas americanas que tem mais resiliência ali nesse cenário, e um pouquinho de educação também para compor, né? Isso. E lembrando a todos, né, nós temos esses programas diários, e também para obter informações vocês podem ver aqui embaixo, né, querem investir com eles, vocês podem preencher aí os dados, nome completo, e-mail, telefone e CPF, que aí vocês receberão um resumo do que foi essa reunião, e na segunda-feira vocês recebem uma prévia do que a gente vai falar toda quarta-feira.
Tá bom. E só complementando essa questão de bolsa, que a gente falou bastante do que a gente acha que é uma disposição interessante, que faz sentido. Junto a isso, a gente tem recomendado muita proteção, né? Sim. Não só você ficar exposto à bolsa, a gente direcional aqui, só, pronto. a gente aqui na XP, a nossa mesa de derivativos é uma das maiores do Brasil. Principalmente institucional, a gente está tentando trazer justamente essa inteligência para o varejo. Então a gente tem batido bastante na tecla do cliente que tem exposição à renda variável fazer essa proteção ali, porque a gente sabe aí das dificuldades que a gente vai enfrentar esse ano. Então nada mais justo que você fazer uma proteção do seu portfólio, que basicamente você participa de uma alta até certo ponto, obviamente, mas em contrapartida você fica protegido de uma eventual queda. Então fica bem interessante isso a custo zero, mas aí é conversar um pouco com a nossa mesa de estruturas para entender um pouco o que é prazo, nível de proteção e upside, mas com certeza tem muito a agregar aí no portfólio de ações de vocês e dos investidores em geral. Isso, xpi.com.br, diversos produtos, debêntures incentivadas, LCI, LCA, todo tipo de investimento, mais de 400 fundos na prateleira, quer dizer, capital protegido, diversas formas de investir e tentando ajudar o brasileiro a investir melhor. Até pode investir em fundos lá fora com um percentual bem baixo, tá? O Scott Walker perguntando se Brasil Foods pode ser feito fusão com a Kraft Foods do Jorge Paulo Lema. Eu acho difícil, a gente não enxerga isso, a gente acha um ativo relativamente caro, a Brasil Foods hoje, né? Ela tem 50% da receita dela vem do mercado doméstico, o mercado doméstico vem desacelerando fortemente, a troca, né, a substituição de produtos de maior valor agregado por de menor valor agregado vem ocorrendo por conta dessa inflação, menor renda disponível, alta de juros. Mas tem a parte de exportação. Sim, mas lembrando que ela tem 50% do mercado doméstico. Não sei, isso pode até acontecer, mas eu não vejo isso acontecendo no curto prazo, tá? Uma fusão entre elas. Você pode estar pensando por conta da Ambev, aí comprar a maior empresa de alimentos aqui no Brasil. Só lembra quando a gente saiu da mesa, pelo menos Kraft lá fora estava subindo 32%. 32%. Ninguém lá não vazou mesmo, né? Estava até caindo ao longo das semanas ali. Pô, se fosse aqui, provavelmente já teria esticado ali. Hoje já estaria Estava caindo, né? Todo mundo já sabia antes, já tinha puxado antes. Os 56 mil pontos perguntou, a análise que faço é que a página está virando. Todas as más notícias estão nas páginas dos jornais e o mercado me parece precificado. O governo tem feito seu papel, tirando de cenas gambiarras, como acabou de fazer com o swap cambial. Não está parecendo que o pessoal pessimista está ficando sem argumentos novos e o mercado está sendo soberano, caminhando, né, pelo caminho que a maioria não acredita? Eu até concordo um pouco em partes com isso, né? A gente brinca que quando você entra no elevador, todo mundo comenta que quer comprar bolsa, é hora de você vender. E quando todo mundo fala que o cenário, o mundo acabou, o Brasil acabou, fim do Brasil, tem um relatório aí, e 10 anos de recessão tem um relatório. E quando todo mundo fala isso, parece que as coisas estão precificadas. O ponto é, você analisando a bolsa pelo valor de preço sobre lucro, price earnings, valor de mercado sobre lucros projetados, a bolsa está negociando a 11,5 vezes em reais. E o médio dela é 10 vezes e meia, então ela deveria cair um pouco para ajustar isso. O que não fez a bolsa cair em reais foi o dólar. Com a alta do dólar, só para vocês terem uma base de comparação, ano passado quando a bolsa bateu 44.900 pontos, o menor nível, né, em março, abril do ano passado, primeira pesquisa que Dilma ganharia no primeiro turno, o dólar estava 2,36, então a bolsa bateu 19 mil pontos em dólar. Hoje a bolsa está na casa de 16.500 pontos, chegou a bater 15.500 pontos, né, 15 mil pontos, há 10 dias atrás, mais ou menos, semana passada, semana retrasada. Ou seja, o que segurou essa bolsa foi o dólar, senão nossa bolsa estava abaixo dos 40 mil pontos em reais. Então, assim, se o dólar continuasse a trajetória de alta, a bolsa tende a pelo menos ficar sustentável ou parada. Mas se olhasse por múltiplo, price earnings, ela deveria se acomodar um pouquinho. Um outro ponto é com a liquidez ainda global, por conta dos estímulos, né, na China, na Ásia, na Europa também, ainda na zona do euro, as pessoas buscam ativos de maior risco. E aí, ainda ações, o que mantém isso. E no relativo com outras bolsas mundiais também, a bolsa ainda brasileira se parece um pouco mais barata. O problema é, a gente tem um problema não só global, desaceleração global, como também um problema doméstico, que é essa batalha, Congresso, Planalto. Pessoas perguntam de impeachment, né? Para ter um impeachment você precisa impopularidade. Ela já tem próxima do Collor, como você bem apresentou. Segundo, problema entre não aprovar projetos, Congresso e Planalto. Isso está tendo, tem briga, ela cede,
é aprovado, mas mesmo assim é um problema. E terceiro seria improbidade administrativa, que por enquanto isso não existe. Então tem que só tomar um cuidado, né, em relação à Bolsa. A gente acredita, não gosta de olhar o índice Bovespa, alguns ativos ainda apresentam um valuation atrativo. É interessante aí até essa exposição do participante. A nossa área macro comenta bastante isso, até fazendo uma provocação que de fato está todo mundo bem pessimista, mas você tem aí alguns possíveis triggers aí de curto prazo que podem fazer a bolsa andar. Assim, se a gente colocar na balança, a gente tem liquidez mundial alta, você tem o Fed com um discurso muito mais ameno com relação à alta de juros, você tem o dólar num patamar alto que faz a nossa bolsa ser mais atrativa ali para o investidor estrangeiro. E aí se começa, se o alinhamento, o Congresso e o Planalto começa a tomar corpo ali e as medidas começam a entrar nos trilhos, etc. Obviamente isso aí, se você junta tudo isso, você tem de fato alguns fatores que poderiam fazer a bolsa andar e ir contra todo esse pessimismo que a gente tem. Só que do outro lado da balança, de novo, o fundamento é muito ruim, tem piorado. Risco de racionamento talvez tenha postergado um pouco até pela postura do governo, mas a gente tem ainda risco de downgrade, tem toda essa racha aí, Congresso, Planalto, querendo ou não, e quando a gente faz o balanço total, acho que isso ainda pesa muito mais, apesar da gente, de fato, a gente observar esses pontos ali provavelmente positivos ali que o mercado antecipa, mas ainda o peso na balança está muito forte para a questão do fundamento da economia, enfim, risco de downgrade, a questão do Lava Jato ainda, muita coisa para sair, então a gente chama atenção, mas de novo, eu acho que não é a hora de você ficar totalmente direcional na bolsa, a gente tem alguns setores que a gente gosta, o ideal seria ficar exposto a esses setores ali ainda com proteção, porque de novo, apesar dessa provocação, de ter alguns pontos positivos ali, a gente está bem cético ainda, pelo menos por enquanto, com a bolsa, tá? Eu queria falar que eu discordo um pouco do que ele falou, que não tem mais argumentos novos para os pessimistas. Na verdade, o que está acontecendo no começo desse ano, que tem acontecido nos últimos tempos, é que a gente está muito focado na parte macro, porque era uma coisa que a gente tinha acertado nos últimos governos e por motivos, desacertou, começou a descambalhar. E agora a gente está tendo que ajustar, fazer ajuste fiscal no macro. Mas a gente não está fazendo nenhuma discussão de ajustes micro. Reforma micro, agenda microeconômica do Levy, nada foi falado até agora, assim, está muito pouco sendo comentado. O Levy foi questionado num evento recente sobre a agenda micro dele, se está esquecida, e o Levy se defendeu falando que não, que já tem projetos para 2016, que estava muito preocupado com a posição ruim do Brasil no relatório do In-Business. Para quem não sabe, é um relatório que é feito com todos os países no mundo, quanto é a facilidade de você chegar no país e abrir um negócio e tocar o seu negócio, do momento de abrir até o momento de fechar. E a nossa posição é muito ruim nesse relatório, como todo mundo já tem essa intuição que a posição do Brasil no relatório de fazer negócios é ruim, é sim, e o que mantém a gente não chegar a uma posição ainda pior, curiosamente, é a facilidade de ter energia elétrica, a facilidade de você ter um negócio e obter energia. E a gente está tendo um ano de quase racionamento, então o que já não é tão bom, só não é pior por causa de algo que está colapsando nesse ano. Então a gente vê que tem argumentos novos sim sobre a economia do Brasil não está caminhando para algo que deveria estar caminhando, mas a gente está tendo que a gente está botando um pouco de lado porque tem algo mais grave sendo comentado agora, mas acredito que ajustando isso a gente tem que começar esse debate sim, porque é muito constrangedor a gente ver países sem expressão alguma na economia internacional tendo bem melhor posição nesses parâmetros, nessas questões microeconômicas. Isso. O Wallace Moreira perguntou sobre o boato da entrada do Gabriel Chalita na educação. É um bom nome, já que também ele é do PMDB? Acho que, de novo, a visão nossa aqui para o setor, pelo menos, pouco muda, porque o governo já foi bem claro na posição dele com relação ao FIES. Eles acham que erraram a mão, exageraram, até botaram um pouco de culpa no setor privado, mas
Não podia passar limpo ali, ter que dar uma alfinetada. Mas, de qualquer forma, assim, tá bem claro, vai ter restrição, etc. O que pode melhorar justamente é um pouco mais de transparência, até para os investidores, para os estudantes também, coitados ali que não conseguem fazer a renovação dos contratos, etc. Acho que só nessa questão pode ser marginalmente positiva, mas tirando isso, eu acho que a discussão vai ficar muito mais no âmbito de apoios e alianças ali, e até talvez corte em ministérios, e isso tudo atrelado à facilidade ou não de mudança fiscal do que qualquer outra coisa, que no setor, olhando um pouco mais especificamente, acho que pouco muda. Isso, e o Scott Walker aqui perguntando por que a indexação salarial, a inflação vai empurrar o dólar morro acima. Isso não é isso que vai empurrar o dólar morro acima, né? São fatores externos e internos, mas externos. Toda essa discussão, né, de Estados Unidos acelerando, os números foram muito ruins hoje. Valorização do dólar vai continuar, né? Acho que o mercado também antecipa bastante a parte que já está com quase um consenso que logo mais junho ou em setembro deve subir a taxa de juros de lá, e em parte reflete aqui no nosso câmbio, e fatores internos é toda essa desordem, toda essa desorganização, Lava Jato, briga de Congresso e Planalto, isso também contribui. Economia ruim, economia ano de recessão, caminhando para um ano que vem com uma economia melhor, talvez mude um pouco o cenário. Isso. O Alfa Souza até perguntou aqui como é que ele poderia acessar, que às vezes ele não consegue assistir o programa, ele elogiou. Só preencher aqui embaixo, gente. Olha, não pude acessar, quero ter acesso, quero receber, como se fosse uma newsletter aqui. Eu quero saber o que vocês vão falar, um resumo do que vocês falaram. É só preencher aqui embaixo do vídeo que vocês têm aí, querem investir com eles. Preencham esses dados e vocês vão passar a receber tudo isso que a gente está discutindo e o vídeo também depois, tá ok? Sobre o fim de programas de ofertas de swap, qual o impacto nas exportadoras? Tende a ser positivo. Dólar aí caminhando para cima. O Alexandre da Genius, um assessor nosso na nossa página, na xpi.com.br, perguntando: o Ibovespa em dólar está na casa de 16.500 pontos. Quantos pontos estrangeiros passariam a considerar nossa bolsa cara? Né? Vai ter que olhar esse price earnings. A gente acha hoje que está num nível elevado, mas tem que olhar o mundo. A gente vê outras bolsas 15, 16, 19 vezes lucro. Então tem que olhar sempre no relativo. Não dá para dizer se é esse ponto que é caro, e sim olhando no relativo. Mas para o investidor estrangeiro ele poderia voltar para casa de 19 mil pontos. O iGrafista, né, na nossa página do Pregão ao Vivo, a mudança no índice de correção das dívidas de estados e municípios com a União não pode representar um risco ao equilíbrio das contas públicas, já que fere a lei de responsabilidade fiscal? Então a gente está vendo que a Dilma está bem comentando que não é a hora, que tem que esperar mais um pouco. Acho que a gente vai ver que esse ajuste vai acontecer em algum momento, porque faz muito tempo que já houve, mas ainda a gente não tem um cenário tão claro do como vai ser, do que vai ter nas contas mesmo. Eu queria só comentar antes da parte da exportação, juntando com o que a gente tinha falado antes, sim, a gente tem uma parte boa de agora não tem mais o swap, os exportadores vão se beneficiar com isso, mas é exatamente o que eu estava falando. Se a gente estivesse num cenário que a gente tivesse um país com uma boa qualidade de realizar negócios, a gente estaria ganhando competitividade nos outros países, na pauta importadora dos outros países, e a gente não está vendo isso, a gente está vendo o contrário. O Brasil está perdendo participação na importação. A gente viu matérias falando que a gente perdeu na participação da Argentina, dos Estados Unidos, porque justamente a gente perde muito com tantas leis, tanta burocracia para exportar, né? Outros países falavam que a crise é global, mas todo mundo ganhou participação. Ganharam participação nas vendas para a Argentina, ganharam participação para a venda no Mercosul, na Europa, China, a parte da Ásia, né? China, Estados Unidos, e a gente perdendo. Por que a gente perdeu competitividade? Por diversos motivos, custo do país, a mão de obra em dólar caríssima. Então esse governo agora vai deixar o dólar andar. Seguraram o câmbio por 7 anos. Agora vai andar. Qual o dólar de equilíbrio? O dólar de equilíbrio seria entre 3,30 e 3,40. Só que a Moody's mesmo já destacou há 10 dias atrás que o câmbio de equilíbrio é 3,75. Tendência segue de alta para o dólar. O Scott Walker perguntando: é muito provável que a celulose vai perder valor como minério?
Não é? Não dá para fazer uma comparação assim tão imediata, porque o minério a gente tem toda a questão, acho que o nível de aumento de capacidade entrando não só esse ano como no próximo é muito grande, e a desaceleração também na questão principalmente das siderúrgicas ali na China, enfim, ao redor do mundo. Acho que isso aí tem pressionado bastante. Agora a celulose ainda tem mantido um crescimento ok, vai para não forçar muito a barra, mas e outro ponto é que principalmente as empresas brasileiras, elas têm um custo aí, em termos de custo, são muito eficientes, então ainda a gente pode ver o preço sustentando um pouco e margens também, margens boas ali para as empresas, e principalmente com essa questão do dólar impulsionando um pouco, a gente ainda vê upside ali para Suzano, Fibria, apesar da gente preferir Suzano, né? O pessoal aqui perguntando na nossa sala aqui de pregão ao vivo, qual a opinião sobre a desoneração da folha? Passará tudo que o Levi pediu ou haverá negociação? Só no valor que ocorrerão, né, demissões caso o projeto passe no Congresso. Sim, vai continuar tendo justamente aquilo que a gente já falou aqui no início, né, um debate entre Congresso e Planalto, o PMDB sempre pedindo e falando, tomando medidas populistas, anúncios, né, joga no ar essa parte populista, e aí depois aprova. Acho que vai aprovar sim. E a parte das emissões, eu acho que a taxa de desemprego esse ano a gente deve caminhar para terminar em 6, 7% no final do ano, naturalmente, por diversos motivos, dentre eles as consequências, né, da Lava Jato. A gente já vê diversas empreiteiras demitindo, fornecedores delas demitindo, a gente vê muitas indústrias recuando também, dando layoff. Então acho que esse ano vai ser um ano bem ruim para o mercado de trabalho, se comparado aos últimos, pelo menos. A gente vai ver tanto a taxa de desemprego subindo quanto a renda real caindo das famílias, então um cenário bem ruim, bem adverso. Não só por causa da fim da desoneração, mas também por outros motivos. Só complementando aí, o Rick participando ali do nosso chat na XP, falando dessa questão da celulose contra o minério. De fato, a questão da celulose, ou o papel como um todo, ser bem mais inelástico ali do que minério e aço. Então, também esse é o ponto que eu estava comentando, de não ser tão influenciado assim como minério. Lembrando que boa parte da celulose que a Suzano vende é para papel sanitário, tá? Então, boa parte da celulose que ela exporta, por exemplo, vai para fins de papel sanitário, que, querendo ou não, tem uma elasticidade, mais inelástico aí do que, enfim, alguns produtos ali mais acabados, né? Isso, né? E aí perguntaram, dá para confiar no PMDB? O PMDB é que acaba segurando aí, a gente não virar uma Venezuela ou uma Argentina, né? Pelo poder que ele tem no Congresso e quer se perpetuar. Então ele não quer ser presidente, mas ele quer se manter no poder. Então política é um jogo de poder. Nesse sentido, a gente não acredita que a gente vai virar uma Argentina, uma Venezuela, porque tem um PMDB. Lembrando, como teve impeachment do Collor, né? O PMDB, através do Itamar, convidou o PSDB para governar. Então ele não prefere não governar. Wallace, pode usar sim. Não tem problema não. O PMDB é o que eles falam de guardião da governabilidade. O problema é que eles chegam muito ao populismo. Então, por exemplo, se agora a gente tivesse todo mundo na rua, a gente tivesse uma economia boa, mas todo mundo na rua criticando, talvez eles não tivessem fazendo ajuste, mas a gente tivesse uma economia boa. Eles estariam seguindo no lado contrário, eles estariam batendo de frente, exigindo ajuste. Então, esse é o lado bom deles. E é só ver a última questão que eles estão batendo muito na tecla é corte ministerial, né? Exatamente. Dizer, é totalmente populista para mostrar que o governo tem que cortar cargos ali e gastos, indo teoricamente contra o que a gente viu, né, nos últimos anos. Isso, se a população vai ter que perder, né, com a desoneração da folha de pagamentos, por que o governo não vai ter? Né? Por que eles não vão ter que cortar o corpo deles? Isso, o convidado... as indústrias vão ter que cortar o delas. O convidado 9975, empresas de tecnologia não compõem o portfólio? Não temos empresas de tecnologia mais voltadas para o setor financeiro
e exportadoras. O convidado 8790, bom dia, o que esperar de BVMF? BVMF é um beta alto, o que quer dizer com isso? Se a bolsa sobe, ela tende a subir mais, se a bolsa cai, ela tende a cair mais. BVMF andou bem, ela saiu de 9,30 a 9,20, chegou a estar 8,90, foi para quase R$12, voltou um pouco. Hoje não é que ela esteja cara, é um ativo que dá para carregar porque paga um dividend yield, né, uns dividendos na casa de 6%, faz uma recompra de ações anual que gera 4%, então ela seria um dividend yield de 10% em média, só que o ativo subiu bem. Eu esperaria um pouco para voltar a entrar, até porque ela subiu nesse fluxo, né? Isso é interessante. Você acha que vai vir fluxo para o Brasil? Compra a BVMF que ela tende a subir mais do que o índice Bovespa. É isso aí, é questão de beta aí mais. Isso. O mesmo convidado, 8790, o ministro Levi, aparentemente está conseguindo diálogo com o Congresso? Sim, ele está conseguindo, ele não é político, mas ele falou, ele chegou para o Renan e falou, olha, Renan, o pessoal falou, não, ele pediu demissão, de forma alguma. Ele falou, Renan, a gente precisa aprovar. Se você também não aprovar, a gente vai falar que o PMDB não está deixando passar o que a gente tem que fazer. Então tem que ser aprovado. E aí no dia seguinte começaram a aparecer, aprovar, está se reunindo semanalmente com o Renan, com o Temer, não é político, é um profissional que pega e faz as coisas acontecerem. Até saiu que ele faz o próprio PowerPoint. Que ele monta o próprio PowerPoint. Às vezes com erros. E outro ponto aí é que justamente essa questão, essa questão do Levi, tiraram mais a questão mercadante, né, na questão de negociação. Exatamente. Colocaram um pouco mais o Levi. E outro ponto que o Levi tem batido muito na tecla é, as agências de rating estão aí, se começar a não passar a medida fiscal, a gente vai perder grau de investimento. Isso aí não é bom para ninguém, nem o PMDB quer isso. Então é uma boa moeda de troca, ou pelo menos ali mais um argumento forte que o Levi tem usado com o Congresso. Né? Basicamente a Dilma tem que ceder o poder dela para alguém, para ela voltar a ter governabilidade. E está cedendo, para poder governar ela está tendo que ceder isso. O convidado 3788, por favor, com a possível cobrança, excelente pergunta, do IR, em LCA, LCI, como ficariam os contratos já assinados, se seriam taxados também? Essa excelente pergunta, não tem uma definição ainda. Vamos falar aqui o que a gente acha aí que poderia acontecer. No caso da LCI, LCA, aí você está perguntando assim, o estoque. Quem está comprado numa de 1 ano e comprou em fevereiro desse ano, vai virar o ano que vem, poderia ser taxado. A taxação de qualquer aplicação nesse sentido é na saída. Quando você fala, vou resgatar, terminou o prazo, tudo isso, você paga o IR. O que está se discutindo é, quem já está comprado, o estoque, deveria ser taxado? Juridicamente, eles falam que poderia ser taxado, porque a taxação, como eu citei, é na saída. Porém, né, olhando o governo e uma medida que afetaria negativamente, a gente acha que talvez o governo coloque uma escala, vá reduzindo, ou ao contrário, a de 720 dias, as mais longas, sejam menos taxadas, ou o que esteja em estoque talvez nem seja taxado. Não tem uma definição ainda sobre isso. O governo, eu diria, está menos preocupado agora, ele está mais preocupado em proteger, não perder o grau de investimento, tocar as medidas, ajustes, do que em taxar LCI e LCA. E a gente acredita que taxar o que está em estoque vai gerar uma aversão, uma impopularidade maior do que a arrecadação em si desse dinheiro. Mas as novas, a partir de 2016, provavelmente já virão. Por isso que a gente fala que ter um pouco em debênture incentivada, que não tem IR, mas não tem FGC. Sim, mas coloca um pouco, né? 5% do patrimônio, até 10%, um percentual, né? Para colocar tudo. Mas a gente ficaria sempre, a gente hoje está mais receoso com as LCIs e LCAs de um prazo maior que podem sim o governo decidir taxar aí para arrecadação. Só que ainda não está claro isso, juridicamente pode se taxar, mas eles falam que tem esse receio. Vamos lá, e quanto a CETIP? O Afa Souza perguntando. CETIP é uma empresa mais focada nessa parte, renda fixa. Tem o COI, né, aquele certificado de operações estruturadas também, que eles estão fazendo. A gente gosta, é um ativo que está negociando a múltiplos baratos. Aproveitar que caiu bem com a relação, aí saiu que ela poderia estar envolvida em propina do Denatran, 20 milhões de reais, o que pela compra, né, da GRV Solutions, uma empresa que eles compraram em dezembro de 2010 por 2 bilhões de reais, a empresa anunciou que esse valor, né, esse montante ou a própria propina foi feito antes
né? Se teve alguma propina, foi antes deles comprarem a empresa em dezembro de 2010, seria em 2008, 2009, e ela não arcaria com isso. O ativo ainda não voltou, a gente acha interessante nesses patamares. O risco-retorno, apesar da gente ainda ver risco, né? Não é que a gente tira todo o risco da conta, mas depois dessa queda forte, um ativo desse tipo aí, em termos de risco-retorno, faz sentido e até faz, apesar de ter uma ponderação um pouco menor nas nossas carteiras, ainda a gente tem ali certa exposição a CETIP, né? Isso, o pessoal está sempre perguntando se a gente vai estar disponível esse vídeo. Só preencher, quer investir com eles, vocês receberão aí o vídeo, tá? Eu já expliquei essa sobre a CETIP, a gente até falou. O convidado 8790, perguntando aqui, o ministro Levi aparentemente está conseguindo... Não, já falei sobre isso, né? O João Baldinho, lá do nosso chat aí, do Pregão ao Vivo, ele perguntando se tem alguma coisa a respeito da Bolsa não ter mais papéis abaixo de R$1. Sim, ela é o que chama penny stocks, né? Abaixo de R$1, eles vêm eliminando participação no índice Bovespa. Então, por isso que as empresas acabam fazendo grupamento. A Oi fez, todo mundo faz grupamento, mas volta de novo, né? Não adianta fazer grupamento se a empresa não é boa. É pior, né? É pior, cai mais rápido, né? Volta mais rápido para um patamar mais baixo. Então, assim, o cenário trabalhando um pouco o cenário aqui, 8% de IPCA, provavelmente Selic para atingir 14% esse ano, PIB, uma recessão entre -1 a -2, vai depender muito aí qual o impacto de Petrobras e também se vai ter racionamento de energia ou não, né? Então, a gente recomenda muito aplicações em títulos pré-fixados. E IPCA atualmente. Então, porque a curva pré subiu muito. Você olha no janeiro 18, estava 13,5. 13,5, juros podem ir a 14, mas depois voltam, quer dizer, numa operação aí, uma NTNB, uma LFT, então tem algumas operações interessantes, oportunidades nesse mercado. E obviamente ações, nós recomendamos, nossa área de análise recomenda ações, mas também com uma proteção, né, via Fence na nossa área de produtos estruturados. É isso aí, acho que só complementando aí, de novo, essa questão de renda fixa, fazer essa mescla aí pós e pré com LTN e pós com LFT e algumas coisas atreladas talvez até a inflação. E na parte de renda variável com proteção, acho que é legal até comentar um produto interessante que a gente aqui da XP soltou em termos de derivativos. A gente comentou muito na questão macro tá todo mundo pessimista aí, talvez tenha aí um rally de curto prazo, se tudo começar a andar de uma forma mais ordenada no Congresso, essa liquidez global, questão de dólar no patamar mais baixo e o Fed postergando um pouco o aumento de juros, de fato você tem aí alguma possibilidade de rally. Acho que o nosso papel aqui é tentar ver as probabilidades e nesse sentido a gente soltou alguns dias atrás uma operação que é um capital protegido no Ibov, que você participa de uma alta até cerca de 9% e sua queda máxima é cerca de menos de 4%. Então, basicamente é para aquele cliente que está, por exemplo, numa posição defensiva em bolsa, só que quer ponderar de certa forma que se tiver algum rally um pouco mais forte, pegar um pouco mais dessa questão, justamente fazer de uma forma racional, fazer esse capital protegido, que na verdade é um prejuízo limitado, né? No pior cenário, se a bolsa cair para 30 mil pontos, o cliente ainda só perde 4% do que ele investiu, e se subir até 9% ele participa da alta. O vencimento era mais ou menos outubro, mas é legal também essa alternativa aí para tudo que a gente estava discutindo aí desses possíveis ali, apesar de menos prováveis, né, mas é legal você ponderar e fazer um certo hedge ali nessa questão de algum rally ali até outubro, né? Isso, até tem a pergunta aqui, né? Pergunta no comentário do RJC Filho falando que a ministra da Agricultura informou, a gente ouviu isso, que em conversa com o Levi as LCAs não serão taxadas. Foi dito em uma audiência pública num congresso que ele estava assistindo. Sim, mas assim, ela falou isso. A gente acha que se precisar arrecadar, pode vir. Então, não existe assim, não vai ter IR, não dá para dizer isso. E nem sobre o estoque. Fiquem receosos, por isso até o Levi sempre está destacando as debêntures incentivadas, tá? Está destacando bastante.
importante isso. O aprendiz perguntando aqui o que fez essas altas recentes em Cirela e Duratex. Em Cirela, o que a gente sabe é que está no maior nível histórico de short. Posição short vendida sobre o free float na casa de 18%. Provavelmente um squeeze, ela explodiu, provavelmente um squeeze. Duratex, a gente vai ficar devendo, depois a gente pode ver por que teve isso, tá? Cuidado só, pessoal, a Cátia Abreu falou que não haverá taxação. Cuidado, tá? A Dilma também falou um monte de coisa do plano educacional, do FIES, e na virada do ano, no apagar das luzes do ano passado, mudou tudo, que era o plano, como é que era educacional? Pátria Educacional? Pátria Educadora. Pátria Educadora e se transformou na Pátria, aqui que o pessoal estava falando, até mudou o nome. Então, tomem cuidado. Pátria Enroladora que a gente ouviu hoje. Então, assim, tomem cuidado. Não vai mudar. Mudam sim. E lembrando que nas eleições falavam-se uma coisa, eles estão fazendo outra. Então, por isso, manifestações por todos os lados, tá? E ainda complementando, eu lembrei aqui de uma oportunidade bem interessante que a gente como analista aqui da XP, a gente gosta de procurar alguns ativos interessantes, seja renda fixa, renda variável ali, que faça sentido, a gente mostra racional, que pelo menos para a gente faz sentido. Em renda variável, mais especificamente, a gente está falando de alguns setores bem promissores, mas também, se você for ver, você não tem uma mão cheia de setores e que a gente acha que vai performar de forma... A gente acha que ele vai performar bem e bem melhor que o índice como um todo, mas um ativo em específico que chama bastante atenção na bolsa e que dificilmente você encontra nesses níveis, ele é o XPTD11, né? Que basicamente uma ação ali, é um fundo listado em bolsa que tem diversas ações lá dentro. Então, assim, o perfil é bem perfil de dividendos, né? Perfil mais conservador. Então, basicamente, você está comprando uma ação bem diversificada porque tem várias ações lá dentro. Então, a gente está falando de Ambev, BVMF, CETIP, Itaú. Então, são ações bem sólidas ali dentro. Só que o mais importante não é só a diversificação, mas é o fato dela estar sendo negociada a cerca de 20% de desconto, 20% de deságio. Então, se você comparar o que tem lá dentro com o que está cotado em bolsa, você está comprando, sei lá, Itaú, Ambev, BVMF, CETIP a 20% de desconto. Acho que é difícil a gente ver a oportunidade desse tipo. Tudo bem que a liquidez é baixa, mas eu acho que vale o risco-retorno. A gente tem comentado bastante isso. A gente tem uma gestão ativa lá, fazendo as trocas dos ativos, etc. Então, você comprar um ativo diversificado desse, com desconto de cerca de 20%, não que vá fechar o gap para zero num primeiro momento, mas fechar para 10% de deságio, uma coisa nesse sentido, a gente acha que tem grandes probabilidades, a gente acha que a liquidez vai aumentar também. Então, é um ativo bem interessante, assim, é um racional bem interessante que a gente tem visto aí, que nessa escassez ali de setores e ativos começa a se tornar bem interessante esse retorno, né? Boa. E para vocês receberem mais informações, as gravações aí que a gente tem feito, é só preencher, querem investir com eles, preenche os dados abaixo que vocês vão participar e receber. E lembrando também, nós temos provavelmente nós deveremos lançar um novo programa aqui, né, na Infomoney mesmo, a partir da quarta-feira da semana que vem, tá? A partir da quarta-feira da semana que vem, na parte da tarde, Batalha do Século, que a gente já faz aqui na nossa XP TV, né? Mas só quem tem acesso são os clientes da XP, abra sua conta, que é a análise fundamentalista versus análise técnica, onde debatemos juntamente com os analistas técnicos da Clear sobre o melhor momento, o que comprar, o que vender. Em alguns momentos nossas ideias batem, em outros totalmente divergentes, e isso é que é interessante, dá subsídio para vocês poderem investir melhor. E o XPTD está com desconto hoje de 21% em relação às ações. Então, se ele encerrasse o fundo, eles venderiam as ações e entregariam 20% de diferença. Então, se ele está R$80, né, e ele está com 20% de deságio, seria 100. Eles vendem as ações, vão te entregar 100. Você investiu 80 mil, vão te entregar 100 mil se por acaso ele encerrasse. Impressionante o quão ele pode te dar de retorno e o quanto está o deságio e vale a pena ganhando aí liquidez. Teve um convidado que perguntou se é por conta dos dividendos. Não, é por conta do deságio de mercado mesmo. Isso. Assim, e sem muito racional, na verdade. Isso.
Então, os 56 mil pontos, a última pergunta aqui, que a gente já está sendo chamada a atenção pela produção. Se a gente acha que essa história de juros americanos subindo não vai ser gradativo, sim, vai ser gradativo. Talvez nem aconteça esse ano, é mais para o final do ano, assim como foi retirado de estímulos e tal. E boa parte disso já estará pressionado no mercado, que é justamente o que a gente vê. O dólar sobe quando se imagina que vai subir juros, o dólar sobe, a bolsa sofre um pouco aqui, mas isso no decorrer do tempo tende a ser gradativo, sim, concordo. Ok, senhores, obrigado aí pela participação de todos, mas não se esqueçam de preencher aqui embaixo, quero investir com eles para ter acesso a mais informações. Nos vemos na semana que vem com um novo XP Connection. Um grande abraço e até lá. Obrigado, pessoal. Boa semana e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. Abraço, pessoal. Espero que tenham gostado bastante. Até semana que vem.